Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu gostaria de falar contigo sobre 4 erros que as pessoas cometem ao fazer vendas, principalmente para quem trabalha com vendas direta, para quem trabalha no marketing multinível, para quem trabalha como corretor de imóveis, que a gente é muito apaixonado por aquilo que faz e acaba cometendo esses erros básicos de negociação. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala sobre inteligência emocional em vendas, desenvolvimento pessoal e também desenvolvimento profissional. Pois bem, ontem eu presenciei, eu gosto muito de observar em todos os lugares que eu estou, em todos os ambientes que eu estou, eu observei esses 4 erros num processo de vendas. Na verdade, não era nem um processo de vendas, é uma abordagem de vendas, e gostaria de compartilhar com vocês aqui. Compartilhei com um grupo de mentoria, onde a gente tem lá o grupo de WhatsApp, mas também gostaria de deixar aqui no canal para ver se muitas das vezes você não está cometendo um desses 4 erros que se comete em vendas diretas e também como corretor de imóveis, profissional liberal, autônomo, para você que trabalha muitas vezes fora do seu estabelecimento. Olha o que aconteceu. Uma pessoa encontrou uma outra no corredor que tinha tido contato com aquele produto que aquela pessoa vende e tinha se encantado, se apaixonado pelos produtos. E sabe aquele encontro casual? E essa pessoa, ela já começou a despejar toda a informação. E quando isso aconteceu, eu sentei numa mesa ao lado e comecei a observar, tentando dali tirar algumas experiências. Porque você pode ser inteligente ou sábio, você pode ter conhecimento ou sabedoria. E inteligência é você aprender com os próprios erros, sabedoria é você aprender com os erros dos outros. E foi um momento que Deus permitiu para mim aprender algumas coisas fundamentais e também compartilhar aqui com vocês. E o primeiro erro que ali eu percebi foi o de pular etapas. Eu acredito que isso nunca aconteceu contigo, mas de você estar muito apaixonado por algo que você faz e você acaba pulando etapas do processo de vendas. Nós, como brasileiros, nós temos esse benefício, digamos assim, de sermos bons em gerar resultado. A gente não sabe como fez o gol, o importante é que o gol saiu e não entender processos. Enquanto que em outros países, outras nações, principalmente o pessoal americano, eles são mais voltados para a parte de processo. E quando a gente pula etapas do processo, muitas das vezes a gente não tem bons resultados. Existe também diferença entre resultados e frutos, mas aí é para um outro vídeo, para uma outra conversa que a gente vai ter. Então, é importante a gente entender essas etapas. Hoje, vendas, ela tem 7 etapas. São 7 etapas bem distintas. A primeira delas é prospectar. E qual que é o objetivo da prospecção? Da prospecção é você só agendar o contato com essa pessoa. Em outro vídeo eu vou falar sobre essas 7 etapas, mas eu gostaria só de pegar esse gancho aqui. O outro objetivo, outra etapa que foi pulada ali, que foi visível, que é de fazer a sondagem. Aquela pessoa estava falando de coisas que não fazia sentido para aquele cliente em potencial. Na verdade, é um cliente que começou já a esfriar, é um cliente que começou a ficar coagido. E quem estuda PNL, quem trabalha com inteligência emocional e que tem esse dom, essa percepção de você sentir as pessoas, você vê quando aquilo que você está comunicando já não faz mais sentido para aquela pessoa. E foi o que estava acontecendo ali. Para depois você entrar numa apresentação. Então, como essa pessoa ela pulou a etapa da prospecção, que o objetivo ali, no encontro casual, era só agendar um horário, ou você apresenta tudo, ou você não apresenta nada. É assim que funciona o jogo em vendas. E talvez você está perdendo várias vendas porque você quer apresentar em partes e aí você deixa a bola quicando e vem outro e faz o gol, ou você apresenta tudo ou você não apresenta nada. Depois fazer uma sondagem e aí a tua apresentação do teu produto, do teu serviço, daquilo que tu entrega para os seus clientes, ela é baseada nessas necessidades, nesses desejos que foi gerado durante a sondagem. O segundo ponto que eu vi ali é não ter material de apoio para fazer uma boa apresentação. Quando você parte, você agendou com o teu cliente, estamos falando aqui de você, ou o cliente vai até você, ou o cliente vai até você, ou você vai até o cliente, ou seja, de ter um atendimento personalizado.
Nesses casos é importante você ter materiais de apoio, materiais que vão cumprir o VAC. Marcos, o que é o VAC? São visuais, as pessoas elas são visuais, elas são auditivas e elas são sinestésicas, elas gostam de sentir. E você, como você ainda não sabe, ou talvez você não trabalhou PNL, Programação Neurolinguística, para descobrir qual desses três predomina naquele teu potencial cliente, você tem que ter um material de apoio para tudo isso. Então você tem que ter visual, você tem que ter folder, você tem que ter fotos, você tem que ter vídeos auditivo, você tem que ter um bom discurso de venda, não com aquilo que você quer comunicar, mas aquilo que o cliente precisa entender. E esse bom discurso de venda vem do último ponto que a gente vai falar, mas de você saber fazer boas perguntas para você realmente fazer esse discurso em cima daquela necessidade, daquela dor, daquele desejo daquele cliente, não em cima daquilo que você quer ou não em cima daquilo do último cliente que você atendeu, mas você tem um atendimento personalizado para cada cliente. Então esse material de apoio é fundamental. Se você trabalha com produto, ter produto para apresentar, se você trabalha, você é corretor de imóveis, ter ali folder, ter vídeos, ter maquete, levar a pessoa no apartamento decorado, aonde você vai trabalhar também a parte sinestésica, fazer a pessoa sentir aquilo dali, provar, degustar o produto. Você trabalha com vendas de carro, fazer o test drive. Por que se faz o test drive? Porque a pessoa se sente dono daquilo dali. Então são processos e você tem que ter esse material de apoio também. E o terceiro ponto é não ter produto. A pessoa não tinha um único produto para entregar, não tinha um contrato para ser assinado. Então você tem que estar amparado, você tem que ter um produto. Se você vai até o cliente, você tem que ter um produto. O cliente quer na hora. Hoje a gente vive essa geração que eu quero agora. Se você não me entregar agora, eu perco o time, eu esfrio. Em vendas diretas a gente fala sobre isso, que o cliente durante 72 horas ele vai esfriando, que ele está no 100%, ele está focado para comprar, e com o passar do tempo ele vai esfriando. Então se você não fecha ali na hora, é bem possível que esse cliente ele desista da compra, porque a compra ela é emocional. As pessoas compram 85% movidos pela emoção e somente 15% pela razão. Então você tem que vender na emoção. E a pessoa ela compra e depois ela justifica por que ela comprou. Ela comprou na emoção e ela usa a razão para justificar o porquê ela comprou. E na maioria das vezes a gente quer ficar trabalhando na razão. Então esse aqui é fundamental, você estar pronto com um contrato. Se você trabalha com um link, tipo as pessoas ali trabalham com venda direta, ter ali já na palma da mão. Então vamos fazer aqui o teu cadastro, vai comprar direto de fábrica, você vai ter esse benefício, já me dá o teu cartão de crédito aqui, vamos lá, vamos fazer aqui, já finalizar essa venda. Marcos, eu não consegui finalizar a venda, eu sou corretor de imóveis, o cara veio ver o apartamento sozinho, mas ele depende da aprovação da esposa, é algo mais complexo. Qual que é o teu objetivo na negociação? O objetivo na negociação é você agendar o segundo encontro. Se você não consegue fechar nesse primeiro, é fundamental e importante que você agende um segundo encontro. Então o teu objetivo, quando você entendeu que ele não vai tomar decisão sozinho, ou por algum motivo ele não vai comprar nesse momento, é você gerar um outro compromisso. Quando que a gente pode se reunir? Eu vou conversar com a minha esposa sobre o apartamento. Cara, quem entende de apartamento, quem entende de imóveis é você. Então você vai falar para esse cliente: então, que dia que fica melhor para mim ir lá com vocês, para a gente tomar um café, ou para vocês virem aqui tomar um café com a gente e eu apresentar para tua esposa? E fala isso para o cliente, concorda comigo que quem entende do empreendimento, talvez você não vá conseguir passar tudo que eu te passei aqui. Então seria interessante que a gente sentasse nós três juntos, e aí você gera um outro compromisso. Isso também está dentro da negociação, então é importante. E o quarto ponto aqui para a gente finalizar e não cometer esse erro nesse vídeo, que é o falar demais. Esse ponto é o que eu mais vejo hoje, clientes que fazem mentoria comigo, turmas de vendas, e no dia a dia, onde eu vou, eu sempre estou observando, e muitas pessoas elas perdem a negociação por falar demais. Ainda existe aqui, deixa eu quebrar essa crença, ainda existe a crença de que para mim vender eu tenho que ter lábia.
para mim ser um bom vendedor eu tenho que ter uma boa lábia. Isso é uma crença de 1900 bolinha. Para você ser um bom vendedor, você tem que ser um bom ouvinte. Mas como assim, Marcos? Para e pensa, por que será que Deus te criou com 2 ouvidos e uma boca? Será que é só para ter imagina, 2 bocas e uma orelha? É só para ter como é que se diz? Um melhor designer? Não, existe um porquê disso, existe uma lógica disso. É para que você ouça mais e que você fale menos. E aí aqui a gente pode aplicar a lei de Pareto. Então a lei de Pareto diz que 20% do que você fala gera 80% de resultado. E 80% do que você está comunicando gera somente 20% do resultado. Então talvez você está comunicando, falando demais. Na verdade você não está comunicando, você está falando, mas não está sendo ouvido. Você está falando, mas você não está conseguindo se comunicar. E aí é importante você entender que 20% o vendedor fala e 80% o potencial cliente fala de outro lado. Aí você vai ter um equilíbrio entre as partes. E esse momento que você está falando é um momento para quê? É um momento para você fazer perguntas, boas perguntas. Esse daqui é o último que eu deixei por último, mas na verdade ele é o primeiro. Então é o momento de você saber fazer boas perguntas. Perguntas que você vai gerando informações, você está fazendo uma sondagem, você vai fazendo perguntas abertas. Me fale mais sobre isso. Você está buscando um apartamento para você morar ou para você investir? Você já morou em apartamento? Você mora em casa? Me fala um pouquinho da tua história. E aí você vai ouvindo a história. E diante dessa história, você vai avaliando algumas coisas. Primeiro, quais são as necessidades, as dores desse cliente? Poxa, eu gosto de casa, mas eu estou buscando apartamento por segurança. Eu estou buscando por lazer. E aí você vai ouvindo as histórias desse cliente. E de um outro lado, você também vai ouvindo o potencial de compra dele. Porque se ele diz assim, poxa, eu tinha uma casa, eu comprei uma casa, construí, aí todo o dinheiro que eu tinha foi na casa para construir, exemplo meu, né? A primeira casa que eu construí, todo o dinheiro que eu tinha separado para construir a casa foi só no fundamento. E aí depois eu tive que entrar em dívida e fazer empréstimo para poder terminar a casa. Quando eu fui construir a segunda casa, a gente fez um acordo, eu e minha esposa. A gente só vai construir se a gente, sem ficar com nada de dívida, porque a primeira experiência não foi boa. Então, se eu vou falando isso para um corretor, por exemplo, o corretor vai dizer, poxa, o Marcos ele tem uma casa quitada. Então, ele já começa a ligar, poxa, ele tem uma casa quitada, então ele tem potencial de compra. E nisso ele vai fazendo mais algumas perguntas. Você já vem fazendo alguma reserva financeira para comprar esse imóvel? A tua visão é financiar, não é financiar? Porque se eu dou essa pista, que a primeira experiência minha com o imóvel, eu fiquei com dívidas que eu fiquei pagando por anos, e a segunda eu fiz ela quitada, é uma grande probabilidade de eu não aceitar um financiamento. Então se o corretor vem para mim e diz assim, Marcos, você compra esse apartamento aqui e você vai ficar aqui com um breve financiamento de 20 anos. Cara, isso daí para mim vai ser uma dor, e aí vai travar, vai bloquear a minha vontade de comprar esse imóvel. Faz sentido isso para ti? Então você tem que ficar fazendo essa sondagem, e quando um corretor de imóveis ele faz essa boa sondagem, ele vai ver o que? Tem esse imóvel aqui, Marcos, você vai investir aqui uns 50, 100 mil a mais que a tua casa, então tu vende lá, compra aqui, você dá esses 50, 100 mil de entrada que tu disse que tem, e vende lá e compra aqui, e você fica com o imóvel quitado. Olha que interessante. Aí já me desperta o desejo, já me desperta o interesse, já trabalhou gatilhos mentais na minha emoção. Agora o que está alinhado com o meu subconsciente e o meu inconsciente, que é esse cérebro reptiliano que a gente tem, que é esse cérebro primata. Então está tudo conectado. Faz sentido até aqui para você, gente? Então esses 4 pontos eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo. É um vídeo fundamental. Veja, reveja ele, vê quantas vezes você está pulando etapas do processo de venda, ou talvez você está fazendo uma apresentação ali e você não tem todo o material de apoio, ou não está comunicando o teu material de apoio que você tem, não está comunicando o VAC, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Cubra esses 3 pontos. Então, e o terceiro ponto, se realmente você tem um produto para entregar, ou você tem um contrato à pronta entrega,
Hoje não se tem muito papel, né? É mais digital, mas se você já tem o link ali pronto, já tem ali para enviar no WhatsApp do cliente, para ele já fazer o cadastro ou fazer um contrato de proposta de compra, enfim, dentro daquele do teu segmento. E o quarto aqui é falar demais. Principalmente, cuide se você não está falando muito. Então lembre-se sempre de nunca se esquecer. 20% você fala, 80% o cliente fala. Quando tem essa proporção, é certo que vai dar uma boa liga. E quando inverte essa proporção, vai ser complicado. Então faz a lei de Pareto de tudo. Porque às vezes você cria um ótimo discurso de vendas, mas de 10 palavras que você falou, 2 mexeram com o cliente, 2 tocaram gatilhos emocionais, gatilhos lá no inconsciente dele, no cérebro primata, que ativaram. Poxa, por exemplo, um do cérebro primata é segurança. Desde que o homem é homem, ele busca segurança para sua família, busca segurança para sua casa. Então, quando você fala que o apartamento, poxa, ele vai ter segurança, ele tem câmera de entrada, portão, você bateu nessa tecla da segurança, você comunicou, você foi lá no decisor, que é esse cérebro primata, que é o inconsciente, e aí você não está mais vendendo para o cliente, você está vendendo para a mente dele. Faz sentido isso, gente? Curte, compartilha, comenta esse vídeo com o maior número de pessoas e nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu!